Se você está cansado de pesquisar no Google como calcular porcentagem no Excel, sempre que você precisar realizar esse tipo de cálculo, então esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Wallace e aqui no Excelize o meu objetivo é te ensinar Excel para você se destacar no mercado de trabalho. E esse é o terceiro de uma série de vídeos que eu estou criando aqui no canal sobre os conceitos básicos que você deve dominar no Excel. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Aproveite também e já faça o download do material dessa aula. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e executar esse procedimento que está sendo exibido agora aí no seu vídeo. A primeira coisa que você precisa entender a respeito de porcentagem é que sempre quando se ouve o termo X%, quer dizer que aquele valor está sendo dividido por 100, porque é uma forma de você determinar qual que é o tamanho daquela fatia do todo, onde o X% é essa fatia e o 100 é o todo. Por exemplo, quando falamos em 50%, é o mesmo que estarmos dizendo 50 sobre 100, que resulta em 0,5. Da mesma forma, 32,5% é o mesmo que 32,5 dividido por 100, que vai ser resultante em 0,325. 0,1% seria 0,1 dividido por 100, que é igual a 0,001. E o que significa então esses valores aqui, o resultado dessa divisão, né? Do valor por cento sobre 100. Esse valor representa a fatia daquele todo, né? O tanto que você vai multiplicar pelo todo para determinar exatamente quanto que aquela porcentagem representa daquele valor. E a gente já vai entender isso na prática com alguns exemplos que eu trouxe aqui para melhor simplificar esse nosso aprendizado. E para esse nosso primeiro exemplo dessa aula, eu gostaria de te convidar a fazer um exercício de imaginação. Imagine você numa pizzaria com seus amigos, vocês pedem uma pizza grande, aí, totalizando 15 pedaços, e ao final vocês precisam determinar qual o percentual que cada um vai pagar da conta. Nesse exemplo hipotético, você consumiu, né, apenas 30% da pizza. Você vai falar, eu vou pagar apenas 30% da conta porque eu comi 30% da pizza. Seus colegas vão se perguntar, mas quanto que representa 30% dessa pizza? Aí é onde você vai efetuar o cálculo de porcentagem aqui para determinar o tamanho dessa fatia. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o tamanho da fatia, quanto 30% representa desse todo. Portanto, sempre quando você pensa 30%, você está dividindo, né, 30 sobre 100, conforme eu tinha explicado lá na conceituação teórica aqui no início dessa aula. Então, 30 sobre 100 é igual a 0,3. E para você saber o quanto 0,3 representa do seu total, basta você multiplicar 15 vezes o 0,3. Então, isso quer dizer que você comeu 5 pedaços dessa pizza, de 15 pedaços. Portanto, você vai pagar por apenas 5 pedaços dessa sua pizza. Então, essa é uma forma como você consegue determinar o tamanho dessa sua fatia. No nosso exemplo 2 aqui, eu quero trazer um exercício de como você consegue fazer para calcular desconto, né, utilizando a porcentagem. Nesse nosso exemplo hipotético, considero que você tem que aplicar um desconto de 17,3% sobre o preço de etiqueta de um produto hipotético, seja ele um tênis, uma jaqueta ou o que a sua imaginação permitir. Portanto, partindo do nosso valor inicial, primeiro a gente vai determinar, né, a quantidade que a gente vai descontar aqui desse produto pela regra, né, de dividir o valor por cento por 100. Então, se a gente vai subtrair 17,3% do nosso valor, vai ser igual a 17,3 dividido por 100. Quando a gente faz isso, chegamos ao coeficiente aqui, né, de 0,173. E para eu saber qual que é o valor, né, que representa 0,173 de 499,
basta que eu multiplique o meu preço de etiqueta vezes o 0,173. Portanto, o meu desconto total aqui sobre o meu valor de etiqueta vai ser igual a R$ 86,33. E agora, para você fazer a subtração para saber exatamente o quanto você vai pagar após descontado, após subtrair nesse desconto de 17,3%, basta que você pegue o seu valor de etiqueta e subtraia o seu valor de desconto, que está aqui na nossa célula F7. Portanto, o preço final desse item, após aplicado 17,3%, será igual a R$ 412,67. E existe também aqui no nosso exemplo 3, alguma situação que você vai precisar adicionar, né, um certo valor percentual em cima de um valor base. Nesse nosso exemplo hipotético, suponhamos que eu quero somar o quanto representa 37% de aumento no faturamento mensal da minha loja, supondo que a minha média histórica de faturamento ela gira em torno de R$ 125 mil por mês. Então a gente vai primeiro determinar, né, o percentual desse aumento, qual que é o tamanho dessa fatia que eu vou multiplicar pelo valor do meu faturamento, para então eu saber quanto que esse percentual vai trazer de incremento ao meu caixa e quanto vai ser o meu caixa total após esse incremento. Portanto, 37% é o mesmo que dizermos 37 sobre 100, a nossa fatia vai ser igual a 0,37. Esse é o valor que eu preciso multiplicar pelo meu valor de faturamento para saber qual que é o valor que será incrementado ao meu caixa. Por isso, eu vou multiplicar o meu faturamento inicial vezes esse percentual de aumento. Feito isso, eu sei que 37% de aumento no meu faturamento vai representar um acréscimo aí no meu caixa de R$ 46.250. E como que eu faço para saber quanto que vai ser o valor total do meu caixa aí? Basta que eu some, né, esse incremento ao valor inicial aqui, né, o meu faturamento inicial antes dessa ação estratégica de marketing ou qualquer outra ação que foi tomada para trazer esses 37% de incremento ao caixa. Feito isso, eu sei que 37% de aumento no meu caixa vai representar R$ 171.250 de faturamento nos próximos meses. Então você já reparou que nesses três exemplos anteriores, né, no exemplo 1, 2 e 3, a gente determinou primeiramente a fatia, né, quanto que aquele valor por cento representa do nosso valor total, como que você consegue entender mais a fundo o conceito de porcentagem, que você pode aplicar tanto quando você trabalhar com Excel, quando você for utilizar uma calculadora, por exemplo. Mas agora a gente vai entender uma nova forma de como você pode determinar valores percentuais aqui no Excel de uma maneira muito mais rápida do que os três exemplos anteriores, ainda que os três exemplos anteriores sejam bastante importantes para a sua melhor compreensão do que significa porcentagem. Nesse nosso quarto exemplo, a gente vai calcular uma diminuição, né? Nesse nosso exemplo hipotético, houve uma queda de 12,525% no total de visitantes de um shopping num determinado período. Para esse estudo, a gente já tem aqui uma média histórica, né, de visitante mensal que esse shopping recebe, e a gente precisa determinar para quanto que foi a média, né, de visita nesse próximo período em relação ao período anterior. Então, no próprio enunciado aqui do nosso exemplo, já está dizendo, né, que houve uma queda de 12,525%. Para a gente calcular essa diminuição dessa outra forma, né, ao invés da gente primeiro determinar o tamanho da fatia, né, dividindo 12,525 por 100, tal como a gente fez nos exemplos anteriores, basta que a gente multiplique o valor dessa nossa média histórica diretamente pelo valor de 12,525%, que automaticamente o Excel já vai fazer, né, essa divisão para a gente do 12,525 para 100. Então, como que isso funciona? Sempre quando você for iniciar um cálculo, né, no Excel, você precisa iniciar pelo símbolo de igual, vai ser igual
a nossa média histórica de visitantes mensais, 250.480, vezes o meu valor de porcentagem, 12,525, e agora eu insiro o símbolo de porcento aqui nessa minha fórmula, né? Com as teclas Shift mais 5 no teclado pressionado, eu insiro esse meu símbolo de porcentagem. Ao clicar em Enter, o Excel já vai calcular que 12,525% de 250.480 é igual a 31.373 visitantes. E se houve uma diminuição, né, se houve uma subtração da quantidade de visitantes nesse meu shopping, para eu saber o novo total de visitantes que eu tive nesse período, basta que eu subtraia da minha média histórica a quantidade de visitantes que eu tive a menos. Portanto, nesse meu novo período, eu tive aí 219.107 visitas nesse meu shopping center. Então, essa é mais uma forma de você calcular a porcentagem aqui no Excel. E no nosso exemplo 5 aqui, eu vou trazer a forma mais fácil que tem para você calcular porcentagem aqui no Excel. Eu poderia simplesmente ter partido para a parte mais fácil, mas o intuito é que você entenda, né, toda a lógica por trás do cálculo da porcentagem. E a forma mais fácil de você calcular porcentagem no Excel é você fixando aquela sua porcentagem numa célula específica. Dessa forma, sempre que você modificar o valor daquela célula, todo o seu cálculo vai ser modificado. Então, nesse nosso exemplo hipotético, eu quero calcular o quanto 4% de incremento, né, de aumento de quadro, vai representar de novos recursos humanos entrando aqui na minha empresa. Vou ter um aumento de 4% do meu quadro de funcionários. Então, o meu quadro atual é de 5.000 funcionários. O meu percentual de aumento vai ser 4%. E aqui é onde tem o pulo do gato. Você vai selecionar essa célula previamente e vai vir aqui na sua faixa de opções, no grupo de comando aqui, ó, número, e vai clicar em formatar como porcentagem. Eu já havia executado esse procedimento antes, por isso que aqui está aparecendo porcentagem. Mas você clica aqui para formatar isso como porcentagem e basta inserir o número 4 aqui, que ele automaticamente já vai inserir o símbolo de porcentagem aqui. E para esse procedimento você tem que se atentar no seguinte: você primeiro precisa configurar essa sua célula, né? Configurar o formato de número que vai ser inserido nessa sua célula como porcentagem antes da inserção desse número, porque senão a sua conta vai dar erro. Por exemplo, eu tenho aqui nessa minha célula D18, ela está formatada aqui como geral, verifique, não há um formato de número específico que expressa a minha célula, e eu vou inserir 4, que seria a minha porcentagem que eu queria utilizar. E agora, com o número 4 inserido na minha célula, eu vou formatar esse intervalo como porcentagem. Verifique o que acontece. Automaticamente o Excel já multiplicou esse meu valor por 100. E o valor que eu tinha inserido antes como 4, agora está sendo exibido como 400%. E para que eu consiga retornar isso aqui para 4, basta inserir 4 novamente, que ele vai retornar ao valor original. Então, esse é um ponto de atenção que você precisa ter ao formatar células como porcentagem. Que é sempre quando você formata, se já tiver um valor inserido naquela célula, o Excel vai multiplicar por 100. E se você formata antes essa célula como porcentagem e depois insere o número, o Excel vai dividir aquilo por 100. Repare, eu vou copiar o valor que está contido aqui na nossa célula C20, esses 4%, e vou vir aqui nessa célula e vou colar apenas aquele valor. Então, vou clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em 1, 2, 3. Repare que o Excel colou aquele valor como 0,04, porque por trás de toda essa interface ele já está calculando, né? Ele já está dividindo aquele valor que eu inseri naquela célula por 100. Por isso que é importante que você entenda que certo valor por cento é o mesmo que aquele próprio valor dividido por 100. E agora, para você saber o quanto 4% representa de aumento no quadro de funcionários, basta que você
multiplique o total de funcionários atual vezes, e agora você faça referência à célula que contém aquele percentual de aumento. Clico em Enter e ele já traz para mim que 4% de 5.000 é igual a 200. E agora, sempre que você modificar o percentual aqui nessa célula, automaticamente o Excel já vai calcular para você, né, a quantidade de funcionário que vai incrementar no seu quadro. E para você saber, né, o total de funcionários que você vai ter após esse incremento, né, esse incremento percentual, basta que você some a quantidade atual mais o total que vai ser incrementado, totalizando 5.200 funcionários, quando eu contratar 4% a mais. E agora aqui no nosso exemplo 6, não é necessariamente uma outra forma de você determinar a porcentagem no Excel, mas é uma forma de você reduzir alguns passos, né? Repare que em todos os exemplos anteriores, primeiro a gente determinou quanto que aquela porcentagem representava do seu valor base, né, do seu todo, para depois a gente subtrair ou adicionar, né, aquele incremento no seu valor base. Mas existe uma forma de você fazer isso aqui no Excel, reduzindo essa etapa aqui de ter que primeiro calcular quanto que 4% representa de 5.000, para depois somar esses 200 mais os 5.000, que é utilizando uma expressão matemática. Como que você vai fazer isso? Nesse nosso exemplo aqui, o exemplo 6, eu quero calcular um reajuste salarial de 5% acima da inflação do ano anterior. Então, vamos supor que a nossa inflação registrada no ano de 2021 foi em torno de 11,5%, que é aproximadamente os dados oficiais lá do IBGE. Se eu quero ter um reajuste salarial de 5% acima da minha inflação do ano anterior, então esse meu reajuste total vai ser de 16,5%. Então, eu vou inserir isso aqui, agora eu vou aumentar a quantidade de casas decimais para ele aparecer 16,5 e não arredondar para 17. E na minha célula F21 eu vou colocar já quanto que vai ser o meu novo salário reajustado com a inflação, sem necessariamente calcular a quantidade que vai aumentar, né? Saber quanto que 16,5% representa de 3.587 para depois somar. Para fazer isso eu vou inserir igual o meu valor, né? O meu salário atual, mais, porque eu vou ter um incremento, né? Eu vou fazer um reajuste, meu salário vai aumentar. E agora eu abro um parênteses e vou multiplicar o meu salário pelo valor de reajuste, que vai ser o valor contido na minha célula F19 vezes o valor contido na minha célula F20. Fecho parênteses e clico em OK. Portanto, ao final, quando o meu salário for reajustado, né, em 5% acima da inflação do período anterior, o meu novo salário vai sair de R$ 3.587 para R$ 4.178,86. Agora vamos expandir essa fórmula aqui para entender primeiramente o que aconteceu, né? O que o Excel fez? Ele pegou aqui, primeiro ele fez o cálculo de tudo que está entre parênteses aqui na nossa fórmula, ou seja, ele já multiplicou o meu salário atual pela porcentagem que vai aumentar, e ele já tem esse valor guardado aí na memória dele, e depois ele vai somar o meu salário base, o quanto eu recebi antes do reajuste, mais o valor que ele já encontrou na multiplicação dos valores que estão entre parênteses. Então, essa é uma forma que você pode utilizar aí para diminuir etapas aí no seu cálculo. E o mesmo você pode aplicar, por exemplo, aqui para o nosso exemplo 2. Eu vou pegar, vou subtrair aqui, né, 17,3% do meu preço de etiqueta. Então, ao invés de primeiro determinar de quanto que vai ser o meu desconto para depois subtrair esse desconto do meu preço de etiqueta, eu já vou vir direto aqui na minha fórmula e vou escrever, né, igual o meu preço de etiqueta menos, abro parênteses, o meu preço de etiqueta vezes o meu percentual de desconto. Nesse caso, eu posso fazer referência à célula que contém o meu percentual de desconto
ou simplesmente escrevo 17,3%. Fecho parênteses, clico em Enter. Eu vou pagar ao final R$ 412,67. E eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a resolver de uma vez por todas as dúvidas que você tinha a respeito de como calcular porcentagem aqui no Excel. E se eu tiver obtido êxito nessa minha missão, deixe um comentário aqui abaixo só para eu saber. E aproveite e se inscreva aqui no canal também e ative as notificações se você ainda não é inscrito. E se você quiser aprender mais sobre quais são esses conceitos básicos que você deve dominar no Excel, eu estou deixando aqui ao lado o link para essa playlist completa, para você clicar após a conclusão desse vídeo e ir lá e aprender. Então é isso, galera. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.